Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Será que existe um declínio de credibilidade da religião resultante do processo de secularização? No programa de hoje eu converso com o Maurílio Ribeiro, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, pastor batista. Ele realizou um estudo sobre a secularização brasileira. O que os estudos no Brasil dizem sobre secularização? Seja bem-vindo, Maurílio, é um prazer receber você aqui no Religare. Olá, Flávio, o prazer é todo meu. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Mas você pode acessar também o Religare pelo YouTube. Basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião. Com esse mesmo tema, você nos encontra nas redes sociais. Procure então por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Maurílio, você decidiu fazer uma pesquisa sobre essa questão da secularização. Por que a gente está falando sobre secularização, mesmo sabendo que assim há tantos modos de entender, né, secularização, mas o que a gente podia assim dizer para o público sobre esse termo? O termo ele tem uma origem principalmente na teologia paulina, quando Paulo fala para nós não nos conformarmos com o presente século. E na sua carta a Timóteo também, quando ele fala que um discípulo seu, Demas, teria amado o presente século. Então esse termo secularização, ele vai denotar uma diferenciação entre o que é mundano e o que é celeste, o que é espiritual e o que é terreno, e isso, claro, num termo comum. Sim, sim. Agora, o debate sobre secularização já foi muito intenso, né? Nos anos 60 se falava muito de secularização, e ao longo dos anos, né, isso a gente observa que há mais ou menos atenção em relação a esse termo. No âmbito próprio da sua investigação, ali no campo da sociologia da religião, como é que esse termo ele é tratado? Esse termo realmente ele tem maior relevância no meio acadêmico a partir da década de 60, principalmente com o lançamento de O Dossel Sagrado, um livro do autor Peter Berger, que é considerado best-seller em relação à secularização. Então, ali o termo foi usado num sentido de dualismo, de oposição realmente ao conteúdo religioso. Seria um declínio da religião diante do avanço de uma autonomia do indivíduo, de uma racionalização da sociedade e até mesmo a racionalização dos conteúdos religiosos. Sim. Agora, no âmbito jurídico também nós falamos de secularização e aí nós temos que voltar muitos séculos, né? O termo jurídico e eclesiástico, o termo secularização também aparece há alguns séculos. Sim, inclusive o termo secularização ele foi utilizado inicialmente no século XVI dentro do âmbito do direito canônico. Ele não tinha ali uma conotação negativa em relação à religião. Ele simplesmente denotava a passagem de um padre de uma ordem religiosa para uma diocese. Então, ele era secularizado ao passar para uma questão de diocese. Da mesma forma, nas guerras religiosas, quando um terreno, um imóvel, uma terra da igreja era cedida para também apaziguar determinados problemas de guerra, aquele bem da igreja era secularizado. Então não havia, num primeiro momento, uma conotação negativa que se opunha à religião. Inclusive, surgiu dentro do âmbito da religião. Existe alguma relação entre secularização e a temática das relações aí, igreja e Estado, religião e política? Sim, a secularização é que vai promover a laicização do Estado. É uma segmentação. A religião ela vai ter o seu âmbito, que é um âmbito privado, o âmbito do indivíduo, do aspecto espiritual do indivíduo, e haverá um âmbito jurídico, político, social que é secularizado, onde o que determina as relações jurídicas, políticas, sociais não será necessariamente ordenado pela igreja ou pelo pensamento religioso. Sim. É possível avaliar ganhos e perdas neste processo? Bem, vários sociólogos vão falar sobre tanto ganho quanto perda. Então, por exemplo, o Valadier vai falar que há uma perda no sentido de estrutura simbólica. Valadier é aquele jesuíta francês. Valadier, exatamente. Ele vai falar que o indivíduo ele tem uma perda das suas estruturas simbólicas. Estrutura simbólica seria aquilo que vai dar um direcionamento para o indivíduo se relacionar com a vida, com o próximo, com ele mesmo. Então, havendo uma quebra dessa estrutura,
haverá sim uma resposta em todas as relações sociais, porque o indivíduo até então ele tinha um fundamento. A religião lhe falava, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Quando o indivíduo alcança uma autonomia, que é algo bom, essa autonomia ela vai acabar gerando uma crise de sentido. Se eu perdi a minha estrutura, eu fico livre. Talvez o ser humano não suporta e isso vai ter respostas no relacionamento dele com a sociedade, nos pensamentos dele a respeito de moral, de ética e de outras coisas. Você falou que nesse debate aí entre secularização e a questão da religião, um dos aspectos é a privatização da religião. A religião seria mais a dimensão espiritual do indivíduo. Estou citando aqui as suas palavras. Isso faz com que a religião perca a sua dimensão pública? Em determinado aspecto, sim. E eu, mesmo sendo ministro religioso, eu acho que a religião ela tem o seu lugar e ele tem que ser privado do indivíduo. Porque a religião ela tem a capacidade de dar determinadas respostas para os problemas existenciais do indivíduo. Todas as vezes em que a religião quis se meter com a política, e nós estamos vendo essa efervescência no Brasil, no Oriente Médio, sempre aconteceram problemas. Então é saudável que a religião realmente permaneça nessa segmentação privada do indivíduo. Essa posição, né, você lembrou, né, a sua atividade como ministro religioso, você é um pastor batista, vem de uma tradição reformada. Esse segmento religioso, ele abraça assim, mais tranquilamente essas teses da secularização? Bem, o sociólogo Peter Berger vai afirmar que no movimento protestante a secularização encontra realmente mais espaço, porque a própria reforma já é um movimento secularizante. Então ela vai retirar, por exemplo, a intercessão dos santos, a oração pelos mortos, ela vai retirar os dogmas e ela vai se ater muito só às escrituras. Ou seja, já é um movimento secularizante. Inclusive, as teologias mais radicais relacionadas a isso são do âmbito protestante, que é a teologia radical, ou teologia da morte de Deus, a própria teologia da secularização, teologia dialética, teologia da cultura. Então foi no âmbito protestante que a secularização encontrou um pouco mais de abrigo. É curioso falar sobre isso, porque dá a impressão que ao falar de secularização nós estamos falando exclusivamente de uma negação da religião. Você está dizendo que é possível, inclusive no âmbito religioso, abraçar essas teses. Dessas teologias que você apresentou, você gostaria de destacar alguma delas, assim, pelo seu impacto ou pela sua qualificação quanto ao debate sobre secularização? A teologia da secularização do Goldgarten, que era um ministro protestante, ela é a mais interessante. O Goldgarten ele faz uma leitura de que a secularização seria realmente um objetivo da própria fé cristã. Ou seja, havia realmente da parte da fé cristã de Deus já um direcionamento para isso, e ele vai citar, por exemplo, o Gênesis, quando Deus dá a ordem para o homem, cuida do jardim, cuida do mundo, domina. Então não há uma ordem de Deus para que haja um enlevo espiritual, há uma ordem de Deus para que haja um cuidado com aquilo que é terreno. Então ele entende que a fé ela tem que ser secularizada. Outro autor, o Emil Brunner, ele vai inclusive criticar o Schleiermacher, que vai tratar a religião como se fosse um sentimento oceânico, algo bem místico. Ele vai falar que não, que esses elementos místicos da fé, esses elementos milagrosos, eles têm que ser afastados e a fé vai se manifestar no relacionamento do homem com o próximo, no relacionamento do homem consigo mesmo, no relacionamento do homem no âmbito geral e com Deus também, o que não necessariamente precisa ter um conteúdo mítico e, por que não dizer, às vezes mitológico. Sim. Então, se eu entendo bem, quando você fala desse aspecto positivo da privatização da religião, apresentando agora a teologia de Goldgarten, esse ocupar-se mais da dimensão espiritual implica um compromisso com o outro, um compromisso com o mundo, não é nada que evoque um fechamento em si mesmo, né? Ou um estar ocupado com coisas de outro mundo. Sim, eu considero que a secularização, ela tira dos elementos da fé, da estrutura da fé, o gnosticismo, que seria realmente uma diferenciação entre o que é físico e o que é espiritual.
Então, por um pensamento gnosticista, a fé se manifestaria num enlevo, num êxtase espiritual. Para a teologia da secularização, isso está afastado. Falar de espiritual é falar de humano, porque todas as relações com Deus se dão, às vezes, na relação com o próximo, né? Esse interrelacionamento com o próximo. Então não há o que se falar em espiritual ser algo de enlevo celeste, mas algo realmente muito concreto, muito aqui no mundo, no chão do homem mesmo. Sim, nós vamos ter oportunidade de continuar conversando sobre esse tempo no segundo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já.